O sol está tão quente que as forças se perdem. Pessoal, boa noite. Testando aqui, ver se estão todos me ouvindo bem aí. Quem tiver com o microfone ativado aí, que puder me responder. Isso. Vocês podem ficar à vontade, se quiser ligar a câmera pode, se não quiser não tem problema, se quiser ligar o microfone pode, se não quiser também não tem problema, fiquem à vontade, tá bom? Vamos dar mais um tempinho para quem falta entrar. Vocês estão vendo a minha tela, a tela que eu estou compartilhando? Eu tô. Excelente. Bom, são 19h21, vamos iniciar então. Nós estamos então com 6 pessoas, né? Contando comigo 7 pessoas. Pode ser que entre mais pessoas aí durante o tempo nós estaremos aqui. Pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Para a gente conseguir ter um bom resultado aí da nossa reunião, eu peço que vocês deixem o microfone desativado. Nos momentos que eu vou estar liberando para vocês enviarem, dar sua opinião, ou compartilhar alguma coisa, ou tirar alguma dúvida, eu vou estar avisando, vocês podem ativar o microfone, tá bom? Para poder facilitar para todos conseguirem ouvir bem. À medida que o pessoal for entrando, eu vou admitindo aqui, então o pessoal vai acessando. Primeiramente, eu gostaria, né, de agradecer aí a todos que estão aí conosco. É uma oportunidade, para mim, muito feliz de estar aqui com vocês, visto que é um assunto tão necessário a gente tratar, principalmente nos dias de hoje, depois de tempo de pandemia, né? Então, espero muito que agregue, acrescente a vocês e que seja um tempo aí produtivo para todos. São 19h22 e daqui a pouquinho, então, nós já vamos estar iniciando. Acredito que... Deixa eu ver se tem alguém aqui perdido. Não, tudo certo. Acho que a Ana Paula conseguiu acessar aí. Isso. Então, vamos iniciar. Minha tela está aparecendo aí para vocês. E, novamente... ok. Vamos iniciar. Caso eu não olhar para a câmera, porque eu estou olhando para a tela aqui, tá bom? Então, espero que vocês me compreendam aí. Deixa eu jogar isso aqui para cá. Ótimo. Legal. Ok. Então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Jaime. Eu tenho 23 anos e já tenho um tempo, desde o início do ano, que eu iniciei esse projeto chamado Clube de Investidores com o propósito
de ensinar as pessoas, ou pelo menos não ensinar, mas auxiliar pessoas que tenham interesse em iniciar nessa área de investimento e de uma gestão financeira melhor, né, mais bem organizada. Então, com isso em mente, eu criei esse grupo no início desse ano, pensando, de fato, em auxiliar vocês, né? Isso foi em janeiro, iníciozinho desse ano, foi um projeto que eu vi como algo bom, principalmente para mim. Eu sou uma pessoa do seguinte pensamento: eu aprendo, gosto de aprender, mas uma das principais formas que me faz aprender mais sobre um assunto, deixa eu arrumar essa câmera aqui, isso, é ensinando. Então, quando eu falo sobre algo para alguém, para outra pessoa, eu consigo absorver melhor essa temática. Então, quando eu entrei nessa área aí, de finanças, um dos principais propósitos de eu criar o Clube de Investidores, foi para que eu consiga fixar melhor aquilo que eu aprendo e tenho aprendido aí. Hoje eu não sou um especialista na questão, mas eu uso da oportunidade de ensinar para eu aprender mais. Quando alguém me tira uma dúvida, me pergunta alguma coisa e eu não sei, eu pesquiso, vou estudar a respeito para eu poder conhecer e passar esse conhecimento para essa pessoa. Então, esse é o propósito desse nosso projeto aí, o Clube dos Investidores, Clube de Investidores, né? E eu gostaria de contar um pouquinho aí da minha história para vocês, acredito que esteja aparecendo aí para vocês, de algo que aconteceu nos meus 18 anos, quando eu fiz 18 anos. Acredito que todos que estão aqui tenham mais de 18 anos, se não tiver, deve estar perto, né? Mas algo que aconteceu comigo e talvez aconteceu com vocês ou com alguém que vocês conhecem, né, ou esteja ainda acontecendo, é o que é chamado da crise dos 18, que é o seguinte: é marcado pelo início da maioridade. Então, está se iniciando ali os 18 anos, então você é maior de idade, né? E isso é acompanhado de uma autocrença de sabedoria, aquele pensamento assim: não, eu sei controlar minha vida, não preciso mais dos meus pais, não preciso mais de ninguém, eu consigo me virar, né? Então, normalmente isso acontece. Isso também é acompanhado de paradigmas culturais financeiros, no sentido na área das finanças, né? Pensar que eu consigo cuidar das minhas finanças porque todo mundo consegue, né? Não tem ninguém que age de forma diferente. Então, acaba sendo um paradigma cultural. E aquele pensamento também, aquele desejo de inovar. Não, eu agora sou adulto e eu quero fazer algo novo, algo que ninguém ainda fez, né? Então, essas coisas, junto também com a preocupação com o pensamento alheio, que é o que as pessoas vão pensar de mim, dependendo daquilo que eu vou tomar como posição para a minha vida, qual faculdade eu vou fazer, o que as pessoas vão pensar, né? Aí entra muitos comparativos: aí fulano, que é meu parente, que está lá estudando fora, ou que está fazendo a faculdade. Então, esse conjunto de coisas gera, em grande parte das pessoas, essa crise que é chamada de crise dos 18, que é um momento em que a gente acaba perdendo identidade, perdendo a própria identidade, né? E se baseando em várias coisas, entra aí num momento talvez difícil, né? E isso, para mim, deixa eu passar um pouquinho, voltar um pouquinho, para mim expressou algo bem ruim, porque o que aconteceu? Fiz 18 anos, abri conta em banco. Primeiramente, o que eu fiz? Não, vou abrir uma conta em banco. Fui lá no Bradesco, na época, e abri minha conta lá no Bradesco. E eu pensei assim: nossa, agora eu sou um adulto de fato, porque eu tenho uma conta no banco. E um certo dia chega para mim lá uma carta, né, do banco, falando que eu tinha direito a um cartão de crédito. Eles me deram um cartão de crédito. Eu lembro que na época também estava no auge, né,
o Nubank, né, o cartão do Nubank, que não tinha tarifa, né? Pessoal, eu vou só multar, ver quem não tá multado, só para eu multar aqui para facilitar para todo mundo, tá bom? Depois vocês podem ativar o som de novo. Aí, o que aconteceu? Primeiro fui lá, fiz o cartão do Bradesco, cartão de crédito, e a gente já pensa ser uma liberdade, expressão de liberdade. E ainda fiz também depois, mais para frente, o cartão do Nubank. Fiquei feliz, fui aprovado rapidamente e tudo mais. Só que acaba que as coisas não são bem assim, né? E por causa desses diversos aí parâmetros dessa crise, o que aconteceu? Com 19 anos eu já estava praticamente atolado em dívida de cartão de crédito, um descontrole financeiro enorme, né? Eu conseguia pagar tudo, mas era aquele negócio. Tinha que jogar um pouquinho para o final, para o ano que vem, aliás, para o mês que vem, senão não conseguia passar, ficava sempre sem dinheiro, aquela coisa ali que muitas vezes acontece mesmo no início da juventude. E aí eu me perguntei, por que isso acontece? Qual que é o motivo disso estar acontecendo comigo? E aí eu fui ver algumas pesquisas, né? E eu vi essa pesquisa aqui de 2018, que é sobre as finanças no Brasil. E olha só que ponto interessante, daqui a pouquinho depois aqui eu vou abrir para quem quiser comentar ou falar a respeito aí dessa pesquisa aqui. Olha só que interessante. Segundo a pesquisa, as pessoas que foram questionadas, 62% das pessoas no Brasil não conhecem nenhum tipo de investimento. Não sabe o que é investimento, não entende, nunca ouviu falar a respeito de investimento. Mais da metade das pessoas que foram pesquisar, que foram questionadas, né, sequer sabiam o que é investimento, né? E ainda não é tão assustador quanto o seguinte: além dessas 62%, 14% das pessoas conhecem, mas não investem. Sabe um pouquinho sobre investimento, mas nunca parou para investir, nunca pensou a respeito, né? E apenas 24% das pessoas questionadas têm algum tipo de investimento, algum tipo de rentabilidade, né? E ainda, você pensa que não pode piorar, ainda piora. Por quê? Segundo a pesquisa, esses 24% das pessoas que investem, olha só, 15,4% dessas pessoas investem na poupança, na caderneta de poupança. 1,5% investe em renda fixa. 1,4% investe em previdência privada, essas que o banco oferece lá, né? Normalmente ele vai oferecer sempre o que é bom para eles, né? 1% investe em compra e venda de imóveis, menos de 1%, 0,9% investe em tesouro direto, que é uma forma de investimento onde você empresta o seu dinheiro para o governo. 0,7% investe em renda variável, que é ações, fundos imobiliários ou multimercado. Pra vocês terem ideia, os que falaram que investem, 3,1% falaram que investem em outra coisa. Por exemplo, título de capitalização. As pessoas então pensam que título de capitalização é um investimento, apesar que não é. Sinto muito dizer para vocês, mas não é. Investem em gado, compra e venda de gado, consórcio, que é esse consórcio mesmo de amigo, né? O colchão, que no caso é o famoso dinheiro debaixo do colchão, né? Em franquias como Renaudet, Avon, etc., né? Em aluguel, no caso, aluguel de casa ou um galpão, alguma coisa nesse sentido. Então, 3% das pessoas que investem mal. E se a gente levar em consideração a poupança como um rendimento que hoje, pelo menos hoje, é um rendimento quase que nulo, para não dizer negativo, em relação à inflação, a gente pode levar em consideração que 15, 16, 17, 18,5% dessas pessoas, desses 24%, investem mal, com um risco de rentabilidade até negativa. Então, acaba sendo uma situação muito ruim para o contexto brasileiro. E isso colabora para essa crise,
dos 18. Esse momento, esse tempo difícil, que é quando a pessoa entra na maioridade, não tem uma referência a respeito de investimento, né? E, por causa disso, acaba investindo em coisas que, de fato, não são tão rentáveis e não conhecendo a melhor forma de investir o seu dinheiro, né? Até aqui, alguém quer comentar alguma coisa sobre essa questão da crise dos 18? Vou deixar aberto aí. Se quiser, pode liberar o microfone aí e participar. Lembrando, não é necessário ativar a câmera, é opcional, tá bom? Alguém quer participar, comentar alguma coisa? Ou não? Vamos ver. Dá um minutinho aí. Quem quiser pode falar. Eu lembrei de mim, Jaime. Tô falando aí. No 18 eu já Deu uma cortada aqui. estava no cheque especial, cartão de crédito, estava loucura. Terrível, terrível. Eu não cheguei nesse nível, não, mas foi um sufoco, porque quando você vê as contas e o dinheiro que não entra não paga todas as contas, isso é muito, no mínimo, sufocante, né? E é uma coisa que, infelizmente, acontece com muita gente no Brasil. Muita gente, né? Mais alguém quer participar? Quer falar, comentar? Alguém aí conseguiu chegar no passar dos 18 bem? Falou assim, não, eu com 18 anos estava com a vida ganha já, não tinha preocupação com conta nem com nada, não. Tem alguém nessa situação aí? Juninho, Oi? eu queria saber mais sobre a previdência privada. Entendi. Então, como o tempo ainda é bem corrido, mas eu vou falar um pouquinho. O que é previdência privada? Previdência privada é o banco fazendo por você aquilo que o governo faz lá com a previdência lá da aposentadoria, né? Então, é quando um banco faz isso por você. O que faz isso ser melhor? Previdência privada ser melhor? No caso, a previdência privada de bancos, né? Acaba que a rentabilidade é um pouco maior do que o governo oferece e as taxas são um pouco menores, né? Mas você tem que ter em mente que o banco nunca cobra taxa zero nesses casos de previdência privada. Então, realmente acaba sendo algo que não tem tanto retorno assim. Uma previdência privada que é boa mesmo é a previdência que você mesmo faz. Então, você mesmo fazer a sua previdência com cálculos, com ideia de investimento a longo prazo, que é muito do que nós vamos falar aqui, faz com que, de fato, seja algo que agregue mesmo, né? Uma previdência que, de fato, faz sentido. Porque você não tem taxas e você faz de acordo com o que você tem em mente. Quanto você quer ter de salário daqui 20, 30 anos, ou talvez menos, ou talvez mais. Então, com base no que você quer alcançar, você desenha uma forma de investimento que enquadre isso. Entendeu? Basicamente é isso. Entendi. Mais alguém para a gente poder avançar aqui? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, vamos avançar. Vamos continuar. Então, depois dessa situação alarmante, o que vem na mente, né? Como que eu posso resolver esse dilema? E muitas vezes a gente acaba buscando os culpados. O governo é o culpado. A culpa é do Lula, da Dilma, é do Bolsonaro, é desse, é daquele, é do prefeito, é do governador. E muitas vezes faz sentido, sim, pensar que governos podem colaborar ou atrapalhar no desenvolvimento do conhecimento financeiro, né? Muitas vezes a gente vai acabar culpando os pais. Não, meus pais não tinham controle financeiro, não me ensinaram, então por culpa deles eu acabo entrando nessa situação. Ou talvez os professores, ou o sistema de ensino, né, brasileiro, acaba ganhando a culpa aí desse dilema. Por quê? Porque não ensina, de fato, como que deve ser uma educação financeira, como é, por exemplo, em países de primeiro mundo, né, onde a educação financeira
é uma matéria que é ensinada desde o início da vida, né, do adolescente, do pré-adolescente. Então, muitas vezes a gente acaba correndo para a acusação, tentar encontrar um culpado. Só que a melhor forma de resolver esse dilema não é buscando um culpado. Pelo contrário, a melhor forma de resolver esse dilema é assumindo a responsabilidade. É pensar assim, não, eu sou responsável pela minha vida. Não é o governo que vai me dar uma aposentadoria, não são os meus pais, os professores, não. Eu sou responsável, então eu é quem devo correr atrás de resolver os problemas. Não adianta a gente contar com outras pessoas em situações que a responsabilidade é totalmente nossa. Ninguém melhor que você deve buscar ou correr atrás do seu futuro, né? Muitas vezes a gente acaba vendo as pessoas fazendo o quê? Ah, não, eu estou pagando lá a previdência lá do governo, o INSS, para eu aposentar. E aí, quando chega lá na terceira idade, no momento em que você deveria estar descansando, você descobre que a aposentadoria que você vai receber do governo sequer vai dar para você se sustentar. Então, isso é algo que, além, não só não resolve o problema, mas prejudica. Por quê? Porque eu não tenho uma ação de fato relacionada à situação. Eu não ajo, eu simplesmente terceirizo a culpa, me faço de vítima da situação, ou da sociedade, ou do que quer que seja, e não assumo a responsabilidade de resolver esse dilema. E quando eu cheguei nessa situação aí, que eu falei com vocês, nos meus 18 anos, eu assumi a responsabilidade. Eu falei, não, eu vou ter que resolver meu problema, porque se eu não fizer nada, não tem ninguém que vai se preocupar comigo. O governo não está ninguém comigo. Os meus pais têm os próprios problemas, a vida deles a seguir. Os meus professores certamente ensinaram que eles foram ensinados a ensinar, né? Então, eu devo assumir a responsabilidade e resolver essa situação, né? Então, o que foi que aconteceu? Eu fiz aqui uma linha do tempo, o que aconteceu comigo. Em 2016, com os meus 19 anos, eu me encontrava endividado, então estava devendo para o Nubank, devendo para o Bradesco, devendo, né? Entrei lá nos juros do cartão, né? O bendito juros do cartão. Eu tinha, então, um cartão de crédito estourado e outro a caminho da mesma situação. E recebi um salário mínimo, né? Então, nesse momento aqui, com 19 anos, em 2016, eu resolvi mudar disso, parar de esconder atrás dos problemas, das desculpas e tudo mais, e buscar assumir a responsabilidade e buscar resolver o meu problema, né? Então, o que aconteceu? Em 2017, quando eu tinha os meus 20 anos, eu já fui, desde 2016 a 2017, eu fui organizar as minhas dívidas, né? Eu cancelei, bloqueei, acabei com os cartões de crédito, falei, não vou usar cartão de crédito, saí das dívidas, alinhei, paguei tudo que eu tinha para poder pagar, né? Acabou que o meu salário aumentou um pouquinho mais, então entrou mais dinheiro para poder eu conseguir me organizar, apesar de que se eu não tenho um bom controle financeiro, né? E esse tema controle financeiro ele é muito amplo, não vai dar para a gente tratar tudo nessa nossa reunião de hoje, nesse nosso encontro de hoje, mas o fato é, aquilo que entra aquilo que sai, melhor dizendo, precisa ser menor do que o que entra. Se o que entra é menor do que o que sai, certamente eu vou fechar o mês no vermelho. Então, o que acontece? Eu precisei, de alguma forma, muitas vezes não depende de nós ter um salário maior, então o que eu posso fazer? Ter um gasto menor. Então eu fiz esse ajuste nas minhas finanças, acabou que eu consegui sim um salário um pouco maior, mas eu busquei um conhecimento maior sobre finanças para eu conseguir sair das dívidas e mudar a situação em que eu estava. Em 2018, com 21 anos, eu já estava um pouco melhor. Eu já tinha conseguido zerar todas as minhas dívidas,
eu comecei a fazer compras apenas no débito ou à vista. Eu falei, não, eu vou me castigar aqui do cartão de crédito, eu não vou fazer cartão de crédito por enquanto, até eu aprender a lidar com isso, né? E eu comecei a fazer os meus primeiros investimentos em renda fixa, que são, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre o que é renda fixa, né? Mas são investimentos mais seguros, mais conservadores, mas que têm uma rentabilidade mesmo que mínima, né? E fui adquirindo conhecimento em renda variável, né? Em 2019, que foi nessa área financeira e foi um dos melhores, eu com 22 anos eu já tinha conseguido controlar todas as minhas dívidas, ainda não tinha voltado a usar cartão de crédito, voltei a usar cartão de crédito foi esse ano, por alguns motivos necessários e com organização, mas eu já tinha as minhas dívidas totalmente controladas, eu já tinha controlado totalmente minhas dívidas, feito já os meus primeiros aportes em renda variável. Um ponto interessante, né, que eu, desde o início de 2019, eu já estava estudando a respeito, mas em setembro aconteceu uma coisa que foi muito interessante. Na virada do ano de 2018 para 2019, eu virei o ano aproveitei a virada do ano, esse acerto final de ano, para poder pagar todas as dívidas. Então, eu entrei em 2019 sem dívida nenhuma. Mas um ponto que aconteceu foi o seguinte: quando chegou em setembro, eu faço aniversário em setembro, eu pesquisando, olhando a respeito, eu vi uma notícia assim, recebo o PIS. Eu falei, PIS, o que é o PIS? Eu fui dar uma pesquisada a respeito, eu já tinha conhecimento superficial a respeito do que é PIS, e eu vi que eu tinha direito, em 2019, ao PIS. E eu fiquei feliz, falei, não, eu vou receber esse dinheiro, um dinheiro que eu não tenho necessidade dele, porque as minhas dívidas estavam controladas, eu não tinha uma dívida além do que eu podia pagar, né? É aquela questão, é aquele dinheiro que aparece quando a gente não espera, né? Então isso é bom. Mas eu pensei, o que eu vou fazer com esse dinheiro, sendo que eu não preciso dele, eu não tenho um gasto para fazer com ele, e eu também não tenho uma necessidade para eu gastar com ele. Porque muitas vezes a gente fala o seguinte, vai cair um dinheiro para mim, então eu vou comprar alguma coisa, não, vou comprar uma TV nova, eu vou comprar isso, aquilo, para gastar esse dinheiro. Mas muitas vezes a gente não precisa disso. Então, se a gente não precisa, o melhor é fazer o quê? Investir esse dinheiro. Então, eu acelerei o meu entendimento a respeito de renda variável, e em outubro do ano passado, setembro eu recebi, e em outubro, início de outubro, eu fiz os meus primeiros aportes em renda variável, comecei de fato a investir de verdade em renda variável, né? E eu também estabeleci as minhas metas, além de ter tido um fim de ano muito bom, que eu consegui ter, foi a primeira vez que eu recebi acerto de fim de ano, e não tinha conta nenhuma para poder pagar. Eu ainda viajei, curti as férias e iniciei o ano bem financeiramente, porque eu tinha as dívidas bem controladas. Então, foi um fim de ano aí excelente, final de 2019. Aí veio o ano de 2020, né? Em 2020, eu com 23 anos, criei em janeiro esse projeto, Clube dos Investidores. Uma coisa que eu usei como base é que eu, com alguns amigos, até o John está aqui, ele estava comigo quando eu comecei a investir, e eu lembro que eu pensei o seguinte: eu vou começar a investir, mas eu quero que os meus amigos investam também, para não correr o risco de eu chegar a ficar milionário e ter que ficar ajudando os outros, mandando dinheiro, essas coisas. Então, brincadeiras à parte, eu comecei esse projeto com a intenção de passar conhecimento para as pessoas em uma coisa que eu queria ter recebido. Eu queria que alguém tivesse chegado lá nos meus 18 anos e me passado tudo isso, né? Coloquei a minha primeira meta, consegui alcançar a minha primeira meta. Minha meta inicial era chegar ao patrimônio de R$5.000 investido. Esse ano eu já consegui, ela era até dezembro agora, mas eu já consegui alcançar ela no mês passado, então foi um avanço muito grande. Quem devia muito agora está com um patrimônio investido de mais de R$5.000. Isso é bom, para mim foi algo interessante, e as metas fazem
com que a gente se sinta mesmo motivado. E adquiri mais crescimento em finanças, aportei mais, conheci mais, mudei algumas coisas na forma de investir, e isso foi algo que me acrescentou bastante, mesmo sendo um ano de pandemia, né? 2020 iniciou aí com esse baque aí do Covid, que chegou mesmo no Brasil em fevereiro para março, mas eu vi até como uma ação também de Deus em me auxiliar para que eu conseguisse, nessa organização financeira melhor, passar melhor também pela pandemia, né? A gente sabe que foi duro para muitas pessoas, né? Mas com uma organização financeira melhor, é possível, e foi pelo menos para mim também possível, passar por essa pandemia financeiramente bem, né? Então, é por isso que a gente não deve terceirizar a nossa responsabilidade, assumir ela de fato, porque se acontecer alguma coisa, quando nós assumimos a responsabilidade, a gente também corre atrás de formas para resolver isso. Então, 2020 foi para mim, apesar de vários contratempos que eu passei, foi um ano bom e está sendo um ano muito bom, porque muitos projetos que eu tinha, consegui alcançar, eu cheguei a uma estatura muito boa financeiramente dizendo, né? Iniciei lá em 2016, contei aqui para vocês como funcionário, tendo meu salário, hoje eu já sou autônomo, então eu já sou o meu próprio patrão, então isso aí também é um projeto que eu consegui alcançar e foi muito bom. Então, o que acontece? Tudo que talvez hoje eu estou vivendo começou de uma trajetória lá em 2016, né? Eu estava no vermelho, até coloquei aqui o negocinho vermelho, né? E vim para o verde, não foi um dia para a noite. Às vezes a gente vê aí na rede social as pessoas aí, os traders, né? Que vendem a saída, a resolução dos problemas do dia para a noite. Não, de hoje para amanhã você consegue, ou em poucos minutos, você consegue lá o dinheiro do cafezinho. Esses dias até eu postei um vídeo falando a respeito. Mas não é bem assim, não é bem assim. É necessário um processo para que a gente consiga chegar numa situação legal. Mas o importante não é entender o processo, mas sim começar o processo. Se eu não tivesse começado em 2016, tivesse esperado até 2020 para eu começar, hoje talvez eu estaria numa situação mais difícil. Então, entender o processo é importante, mas colocar ele em ação também é muito importante, tá bom? Então, nós vamos avançando aqui. O que é importante a gente entender? Primeiro, onde que você se encontra? Em que situação você se encontra? Você está em um estado de endividamento alto ou moderado, né? Ou você está em ponto de equilíbrio? Não, eu consigo, tudo que entra, não sobra nada, mas tudo que entra consegue pagar minhas contas, né? E de alguma forma eu sei que você se encontra curioso sobre o tema, né? E isso já é um ponto positivo, porque você está interessado em avançar, em se desenvolver, né? E junto com entender onde você se encontra, é você também entender onde você quer chegar. Qual que é o seu alvo? É ter uma estabilidade financeira? É ter um patrimônio considerável, uma quantidade lá na conta considerável? É ter uma aposentadoria saudável? É interessante você ter em mente onde que você quer chegar, qual vão ser, de fato, os seus alvos, né? Então, é importante ter isso bem definido hoje, para que você consiga medir melhor, se direcionar melhor para onde você quer chegar, ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Até aqui. Nós temos aqui pouco mais de 4 minutos aqui do Zoom, porque o Zoom tem 40 minutos de reunião gratuita, né? E eu ainda uso o Zoom gratuito. Então, o que acontece? Ela vai encerrar a reunião, inclusive eu já vou fazer isso, vou encerrar a reunião, e eu vou mandar o link da segunda parte da nossa reunião, agora são 19h53, né? Segunda parte da nossa reunião, ainda tem a segunda parte, lá no grupo do Telegram, tá bom? Então eu vou encerrar a reunião aqui, eu vou concluir ela, e eu vou mandar o link da segunda parte lá no Telegram. Se você não tiver no Telegram,
manda para mim mensagem no WhatsApp que eu mando para você o link, tá bom? Da segunda parte, ok? Eu vou estar encerrando e aí daqui a pouquinho eu já volto já, não vai demorar não.